Almas queridas, Jesus, nosso Senhor e Mestre, as abençoe, nos abençoe a todos. Hoje, Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 9. A consulta dos sacerdotes e o jantar em Betânia. Leio e depois estudamos. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez. Reflitamos um pouco. Como sempre dizemos, há muito material para as nossas reflexões. Em todo o capítulo 13, nós nos detivemos no estudo do sermão profético, que, consoante as traduções, está dividido em 4 partes, sendo a última delas um apelo à vigilância. E certamente Jesus fez o apelo à vigilância por todos nós, em favor de todos nós, e também a benefício
dele próprio. Ele sabia que estava vivendo seus últimos dias na terra, na condição de encarnado, como escreveu Marcos, e dali a 2 dias era a Páscoa. E Jesus sabia que seria preso naqueles dias, que seria condenado, crucificado, morto, e que ressuscitaria em pleno domingo de Páscoa. Portanto, Jesus sabia que estava a 2 dias de passar por tudo isto. Ele tinha meios de evitar tudo o que ocorreria com ele, mas deixou-se prender, deixou-se ser condenado, morto, porque a sua missão estava praticamente concluída e era a hora de retornar às regiões superiores, de onde ele viera para estar conosco por 33 anos e alguns meses. De maneira bem direta, crua, eu pergunto a você, e a pergunta certamente vale para as minhas reflexões também: o que você faria hoje se soubesse que daqui 2 dias morreria ou morrerá? O que faríamos se dentro de 2 dias tudo sinalizasse que seria a nossa morte? Pois me impressiona a segurança de Jesus, a serenidade de Jesus. Embora soubesse de tudo o que estava por vir nas próximas 48 horas, o que faz ele? Vai para Betânia, uma pequena cidade ou aldeia, não muito distante de Jerusalém. E algo a ser destacado: ele vai para a casa de Simão, o leproso, como consta do versículo 3. Ele não permaneceu no templo, não retornou para Nazaré, para Belém, não voltou para Cafarnaum, não se hospedou na casa de Pedro ou de nenhum outro discípulo. Escolheu ir para a casa de um leproso. E segundo o texto, embora nós tenhamos liberdade para interpretarmos os textos evangélicos, respeitada a moral do Cristo, o Evangelho, aqui não diz que ele foi para a casa de Simão, esse leproso. Simão, o leproso.
Não é exagero, portanto, pensar que Simão ainda continuava, na expressão mais recente, com o mal de Hansen. Tudo indica que Simão continuava, do ponto de vista orgânico, doente. E, no entanto, naquela noite, tornou-se o anfitrião de Jesus, ofereceu-lhe um jantar, admitindo que Simão continuasse enfermo do ponto de vista orgânico. Simão demonstra, todavia, que, do ponto de vista espiritual, estava curado. Que, convenhamos, é sempre o essencial. Simão nos revela uma personalidade extraordinária. Tornara-se amigo de Jesus, companheiro de Jesus, confiava em Jesus, compreendeu o Evangelho. Simão se nos revela um espírito humilde, resignado, obediente, agradecido, tanto que Jesus se sentiu muito à vontade para ir à sua casa. O fato de Jesus, que curara a tantos, não tê-lo curado, em nada aborreceu Simão, em nada frustrou Simão, em nada decepcionou Simão. Ele não ficou revoltado. Certamente, ele compreendeu a causa profunda da lepra de que era portador. Compreendeu o alcance libertador daquela enfermidade. Portanto, ele não tinha mesmo motivos para queixas, para lamentações. Antes, ele tinha todos os motivos para agradecer. E ele se sentiu honrado, porque a última pessoa a oferecer uma ceia para Jesus foi ele, Simão, o leproso de Betânia. Porque na noite seguinte, se eu estiver certo na cronologia dos acontecimentos, seria a noite da última ceia, da Santa Ceia, quando os discípulos e o mestre preparariam esta ceia, já não mais com a presença de Simão. Portanto, antes das horas finais, o último jantar, a última ceia, foi na casa de Simão, o leproso. E me emociono, considerando que o Cristo, na personalidade de Jesus, outra vez abençoar Simão? Será que ele foi outra vez somente para pregar o Evangelho? Será erro? Será exagero pensar que Jesus
fora à casa de Simão, também para que ele, o homem Jesus, pudesse inspirar-se no exemplo extraordinário daquele enfermo, humilde e resignado? Será que de alguma forma Simão, na sua aceitação, no seu acatamento, na sua obediência, na sua humildade, na sua resignação, também de algum modo não serviu de inspiração para Jesus, que daí 24 horas estaria preso e passaria por tantas torturas como de fato passou? Quantas vezes eu, você, não estamos tão bem, estamos com alguma aflição, alguma angústia, alguma tristeza, alguma dor, e conseguimos romper com este estado de alma o suficiente para visitarmos o enfermo. E saímos desta visita confortado, consolado, agradecido. Então eu tenho para comigo, sem querer humanizar excessivamente o Cristo, mas ele era humano, ele tinha suas características de humanidade, tinha fome, tinha sede. Estando no Getsemane, perguntou aos discípulos por que eles estavam dormindo e não vigiaram com ele. Portanto, Jesus pode ter ido na casa de Simão para também inspirar-se, além do regozijo de mais uma vez constatar que a sua exemplificação, que a pregação do Evangelho surtira efeitos em muitas almas, inclusive em Simão, que não condicionara a sua fé à cura do corpo. A Simão, onde ele estiver, a nossa gratidão pela sua presença na vida de Jesus e pela sua exemplificação. Tomara que nós, quando cairmos enfermos gravemente, algo tenhamos do comportamento de Simão. E esta mulher, outra alma linda do Evangelho, não temos o nome dela. Quem será esta mulher? Seria Maria, irmã de Lázaro? Não se sabe. Nem Mateus, no capítulo 26, nem Marcos, no capítulo 14, mencionam o nome desta mulher. Em uma novela que eu assisti, o seu autor permitiu-se elucubrar e diz que esta mulher era Maria, por isso mencionei esse nome, irmã de Lázaro. E dentro da elucubração do poeta, escritor da novela, ele concebeu algo muito bonito, que, verdade ou não, não importa agora, fiquemos com a essência do Evangelho. Segundo o autor da novela, Maria recebera este unguento caríssimo do seu pai, que dera a ela para que ela, quando surgisse a ocasião do casamento,
transformasse o unguento em recursos financeiros para bancar as despesas do casamento. Mas ela, vivendo aquele momento histórico da sua vida, abre mão da festa do seu casamento, abre mão da realização de um sonho, por outro sonho, por outro projeto mais transcendente, porque ali ela renunciava a uma alegria humana por uma alegria de natureza espiritual divina. Ela não teria ficado na história, não teria marcado a sua presença no Evangelho, se destinasse aquele unguento para a sua festa de casamento. Não era nenhum pecado fazer isto, mas, no entanto, ela abriu mão de uma alegria humana por uma alegria genuinamente divina, espiritual. Entre a realização como mulher e a realização como discípula do Mestre, ela opta por realizar-se como discípula, como Simão, também falando do seu amor pelo Mestre, também falando de sua gratidão pelo Senhor. Para ela, abrir mão de uma festa humana, belíssima, sem dúvida, a realização de um sonho, para expressar sua gratidão e seu amor por Jesus, ela optou por isto. E quantas vezes tu, sem magoar o seu coração, quantas vezes nós não abrimos mão de uma realização humana em favor de uma realização divina ou espiritual? Preferimos o imediatismo, preferimos atender os nossos desejos, muitos até razoáveis, éticos, bons, legítimos, mas cuja realização obsta, impede que mais façamos por nosso espírito imortal, que mais façamos pelo próximo, pela humanidade, pela espiritualidade, pela religiosidade. Vivamos a nossa humanidade. Sim, estamos encarnados, é legítimo que façamos isto, mas que o viver a nossa humanidade não nos tire a possibilidade de transcendermos, de vivenciarmos a nossa espiritualidade, de realizarmos em profundidade algo que vai nos marcar a presença na terra, algo que vai nos marcar para sempre. Quantas vezes as realizações humanas de um minuto nos proporcionam dores terríveis por muito tempo. E quantas vezes alguma aparente tristeza em razão de um sacrifício, de uma renúncia pela causa do Cristo, nos proporcionam logo depois uma alegria indescritível, intraduzível nas expressões humanas.
Foi o que esta mulher fez. E como está no versículo 9, Jesus profetiza que isto seria contado para a sua memória 2 milênios depois. Não estamos aqui comentando o casamento daquela jovem. Nós estamos comentando a sua renúncia, o seu sacrifício, a sua entrega, a sua doação, o esquecimento de si mesmo, o desinteresse pessoal para ungir o corpo de Jesus, preparando o corpo do Senhor para o sepultamento, o que se daria 48 horas depois, um pouco menos, um pouco mais. Então nós, como diz o versículo 7, sempre temos os pobres conosco. Aqueles que disseram: por que você gasta este unguento com o Cristo? Transforme recursos para os pobres. Será que estavam assim tão interessados na assistência aos pobres? Eles não teriam anos depois para continuar o trabalho de propagação do Evangelho e de assistência aos pobres? Jesus vinha anunciando a sua morte há tempos. Os discípulos estavam sobejamente informados. Ninguém podia alegar ignorância. Os discípulos perderam a grande oportunidade de demonstrarem uma ternura especial, um carinho especial, uma atenção especial pelo Mestre. Coisa que muitas vezes fazemos. Os nossos mais idosos, os nossos enfermos, vêm anunciando a desencarnação. E, no entanto, deixamos passar a oportunidade de brindar-lhes algum carinho, alguma ternura, alguma atenção num banho, numa comida especial, num desejo manifestado por aquela pessoa, uma viagem. Depois eu trabalhei isto. Meu pai, quando encarnado, ele era membro da congregação cristã no Brasil e manifestou por anos o desejo de ir na cidade que fica no Paraná, onde teve o primeiro núcleo da congregação cristã no Brasil, Santo Antônio da Platina, perto de Ourinhos. Eu estou aqui a 200 e poucos quilômetros de Santo Antônio da Platina. E Junqueirópolis, onde morava meu pai, a Santo Antônio, 300 quilômetros, 350, vou pesquisar, citando. E eu nunca me acudiu a ideia de realizar esse sonho do meu pai encarnado. Eu tinha condição financeira para isto. Lamento profundamente, atribuo não a má vontade, ao não querer. Lamento a minha
inexperiência de vida, a minha ingenuidade, a minha desatenção. Puxa, poderia ter pesquisado, poderia ter realizado esse projeto. Não me custava tanto assim. Certamente teria me custado muito menos do que este unguento da passagem evangélica. Então a gente precisa estar atento para atender as pessoas naquilo que elas expressam, naquilo que elas exteriorizam, porque é a oportunidade que estamos tendo de demonstrar interesse, carinho, ternura por elas, para que depois não venhamos a chorar a perda da oportunidade, a desatenção. Eu sei que meu pai já me perdoou, eu já me perdoei. A juventude, infelizmente, muito contribui para certos erros, a inexperiência, mas que fiquemos atentos e vejamos, os discípulos estavam preocupados com o unguento daquela jovem. Queriam fazer caridade, se é que de fato queriam mesmo fazer caridade com o dinheiro da jovem, queriam dispor do que era dela. Talvez para que não tivessem que dispor do que era deles. Nós estamos no estudo evangélico e temos liberdade de interpretação. Tanto que Jesus não reprova aquela mulher, aceita aquele sacrifício, aquela doação, aquela renúncia, porque Jesus agradece a nossa entrega, Jesus agradece o nosso sacrifício, a nossa renúncia. Jesus nem sempre nos poupará de todas as agruras, por muito nos amar, Ele permitirá e aceitará que soframos pela causa do Evangelho, porque isto será bom para nós. Jesus sabe que estaremos abrindo mão de uma alegria humana por uma alegria espiritual muito maior. Queridos, que Simão, o leproso, repetindo a expressão bíblica, e esta mulher, onde estiverem, recebam hoje, ainda que tardiamente, não sei, mas sempre é tempo, a expressão da nossa gratidão, da nossa admiração, do nosso respeito, do nosso amor e da nossa quase inveja. Muita paz.